Olá, pessoas. Meu nome é Alexandre e vamos aqui resolver mais uma questão da FUVEST. Bem, antes de mais nada, não se esqueça de olhar a descrição do nosso vídeo porque lá nós temos uma resolução, né, em PDF uma resolução em PDF que pode te ajudar. Tem alguns detalhes a mais, alguns pontos que eu estou esclarecendo um pouco a mais que podem te ajudar a entender melhor essa resolução. Se você tiver ficar com alguma dúvida ainda, você pode deixar no campo dos comentários que eu vou estar te ajudando a entender também. Se você quer sugerir uma questão aqui para o canal, você pode deixar no campo dos comentários que eu vou estar te ajudando, que eu vou estar lendo e vou estar resolvendo essa questão mais para frente, beleza? Então, vamos lá na nossa questão 79 da FUVEST. Antes de mais nada, tem um izinho aqui em cima com mais resoluções dessa FUVEST 2020. Então vamos lá para a nossa questão 79 da FUVEST. Então, um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve presa a um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações: um pêndulo de laboratório localizado no nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Afirmação 2: no mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 kelvins. E 3, em um laboratório no qual a temperatura é 32 Fahrenheit uma base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra. Então, indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3. Então, a gente precisa comparar, né? Então, os períodos de oscilação. Vamos lá, começando. A gente sabe, o enunciado diz que esse período de oscilação, ele é dado por, ele é, ó, diz aqui, o período para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Então, temos aqui a nossa equação. Normalmente a gente coloca um t aqui quando é esse período, que é o mesmo período que a gente calcula em ondas e coisas desse tipo. Então, mas o enunciado disse P, então vamos manter o P aqui. P é igual a aqui a equação essa equação direta, né, do período de oscilação, tem um 2π aqui na frente, mas ele não diz nada, porque o que importa aqui isso daqui vai ser constante em todos os casos, então o que importa aqui é o L, que é a nossa razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local, que é G. Então, de fato, o que importa aqui é o L e o G. Então, mas eu coloquei a equação completa aqui. Ele diz, né? Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a temperatura é de 0 graus Celsius. Ele diz, a gente tem 0 graus Celsius, tem 250 kelvins e 32 Fahrenheit. É, é interessante que a gente entenda o que cada temperatura que tem no enunciado, o que ela diz também em outras escalas. Para isso, a gente precisa entender a conversão de temperaturas. Vocês já, a gente já vi, Vocês já viram, né, conversão de temperaturas, essa relação aqui, que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Isso aqui é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Essa aqui é a nossa relação. Vamos comparar primeiro as duas, né? Vamos comparar o que seria 0 graus Celsius em, em Kelvin. Se a gente compara essa temperatura Celsius com a temperatura em Kelvin, se a gente põe um zero aqui, então a gente sabe que a temperatura em Celsius, esse zero, a temperatura em Celsius, o 0 Celsius é igual a 273 kelvins. Esses dois aqui são iguais. Portanto, 273 é igual a zero. Então, essa temperatura de 250 kelvins, ela é menor do que 0 graus Celsius. Se ela é menor, se ela é menor, os períodos, o período um vai ser maior do que o período 2. Por quê? Por quê?
Se você lembra lá da dilatação de corpos, né? Esse daqui é, no caso, uma dilatação em uma dimensão, e o haste, em aproximações boas, tem uma dimensão. Ele é exatamente o comprimento é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais alfa delta t. Ou seja, o comprimento depende diretamente da temperatura, né? No caso da variação de temperatura. Como essa temperatura aqui, né? Como essa temperatura ela é menor, como a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, como a gente viu aqui a temperatura no caso 1 é maior do que a temperatura no caso 2, como nós vimos aqui, sabemos então que o período, né, que a haste L no caso 1 é maior do que no caso 2, portanto, o período 1 vai ser maior do que o período 2. Justamente por isso. Os comprimentos dependem das temperaturas. A temperatura em 1 é maior do que a temperatura em 2. Logo, a haste 1 vai ser maior do que a haste 2. Portanto, a haste ela é diretamente proporcional ao período, o período 1 vai ser maior do que o período 2. Beleza? Então vamos lá, continuando. Já no caso, quando a gente comparar... Agora vamos comparar a temperatura, qual que é o zero na escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, se a gente coloca um zero aqui, né, um zero na temperatura Celsius, nós temos que a temperatura Celsius zero é igual a 32 Fahrenheit. Logo, a gente sabe que a gente vai ter que então ver a diferença nas gravidades, porque nas temperaturas as duas temperaturas são iguais, comparando a 1 com a 3. Ele diz que a gravidade, em uma base lunar, a aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Portanto, a gravidade da Lua é igual à gravidade da Terra dividido por 6. Essa é a relação que ele nos fala aqui nessa situação 3. Logo, sabemos então que a gravidade da Terra é igual a 6 vezes a gravidade da Lua. Né? Temos aqui essa relação aqui, passando esse 6, multiplicando para o outro lado. Portanto, a gente tem que descobrir que a gente vai chamar aqui, né, que o período da Lua é igual ao período 3. Só para a gente, né, ter a mesma nomenclatura para tudo. Então, a gente sabe que o período da Lua é igual ao período 3, isso aqui é igual a 2π sobre L dividido pela gravidade da Lua. Beleza? Que é o que a gente começou calculando. Porém, a gravidade da Lua, a gente viu aqui que é gravidade da Terra sobre 6. Substituindo aqui, o período 3 é igual a 2π sobre L sobre GT dividido por 6, que é justamente aqui, gravidade da Lua, gravidade da Terra dividido por 6. Logo, nós sabemos que isso aqui é uma fração, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Copiou o primeiro, inverso do segundo, então é L vezes 6 dividido por G, gravidade da Terra. Como a gente sabe que isso aqui é uma raiz, a gente pode tirar esse 6 aqui fora. Então fica raiz de 6. Isso daqui eu posso separar sendo raiz de 6 vezes raiz de L. Raiz de 6 vai para fora, então temos aqui que raiz de L sobre G é gravidade da Terra, que era o que a gente já sabe. Isso daqui vezes 6, raiz de 6. Logo, nós sabemos que para o 3, isso daqui vai ser igual à gravidade 3, né? O período 3 vai ser igual a raiz 6 vezes o período 1. Portanto, o período 3 vai ser maior do que o período 1. E se ele é maior do que o período 1, obviamente ele vai ser também maior do que o período 2. Então, a nossa relação entre os períodos, para essas três situações, é o período 3 maior do que o período 1, e o período 1 é maior do que o período 2, segundo o que nós encontramos aqui. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, que diz exatamente isso. Então, é isso. Se vocês gostaram da resolução, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. E é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo.